Santo livro, santo livro, santo livro que me ensina a caminhar. Santo livro, santo livro, louvado seja Deus por seus autores, louvado seja Deus por seus leitores. Santo livro, santo livro, santo livro que me ensina a contemplar. Santo livro, santo livro, santo livro que me ensina a caminhar. Santo livro, santo livro, louvado seja Deus por seus autores, louvado seja Deus por seus leitores. Santo livro, santo livro, santo livro que me ensina a contemplar. Santo livro, santo livro, santo livro que me ensina a caminhar. Quem te lê com amor e com fé, santo livro, certamente viverá melhor. Quem te estuda querendo aprender, santo livro, saberá caminhar, saberá. Santo livro, Santo livro, santo livro, santo livro, louvado seja Deus por seus autores, louvado seja Deus por seus leitores. Santo livro, santo livro, santo livro, santo livro, santo livro que me ensina a contemplar. Santo livro, santo livro, santo livro que me ensina a caminhar. santo livro, santo livro, louvado seja Deus por seus autores, louvado seja Deus por seus leitores. Santo livro, santo livro, santo livro que me ensina a contemplar. Santo livro, santo livro, santo livro que me ensina a caminhar.
autores. Louvado seja Deus por seus leitores. Santo livro, santo livro, santo livro que me ensina a contemplar. Santo livro, santo livro, santo livro que me ensina a caminhar. Quem te lê com amor e com fé, santo livro, certamente viverá melhor. Quem te estuda querendo aprender, santo livro, saberá caminhar, saberá. Santo livro, Santo livro, santo livro, santo livro. louvado seja Deus por seus autores. Louvado seja Deus por seus leitores. Santo livro, Santo livro, santo livro, santo livro, santo livro que me ensina a contemplar. Santo livro, santo livro, santo livro que me ensina a caminhar. Santo livro, Olá, minha gente, boa noite. Vamos santo livro, dar início ao nosso estúdio. Estuda, né? Quem está chegando aí, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Quem acolhe é o coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Inspirai, Senhor, as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus nos abençoe, nos dê uma boa partilha, um bom estudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso estudo bíblico. Todas as quartas-feiras, a gente faz aqui pelo nosso perfil, né, do Facebook. E também a gente recomenda que todos os grupos, as famílias, vão se organizando para estar fazendo os círculos bíblicos em casa. Nós estamos no terceiro encontro sobre a introdução desse livro bonito que a igreja colocou para a nossa reflexão e estudo nesse ano de 2020 para esse mês de setembro. Embora a gente pode tranquilamente dar continuidade, pode até repetir os encontros, quem já fez e terminou algumas comunidades, alguns grupos, tranquilamente, desde que o material e a proposta seja bem explorada pelos nossos grupos. Fez na sua casa? Ajuda o vizinho a fazer. Talvez uma localidade, que você possa juntar 3, 4 pessoas. Faz lá um estudo. É importante a gente ter esse amor
com a palavra de Deus e querer que ela vá bem longe, mas ela vai com nossos pés. Não é bom só a gente saber. Aí você diz, mas eu não sei nada, eu sei pouco. Coitado, aquele outro lá sabe muito menos do que você. Até porque a questão da leitura bíblica não é uma questão de sabedoria. É uma questão de amor, é uma questão de partilha. Imagine se a Bíblia até Jesus tinha 1850 anos, só por 1000 anos haviam textos escritos. 850 anos não tinha, significa que o pessoal não sabia nem escrever. Então imagine. Isso para nos convocar para que nós tenhamos esse compromisso de estudar, de meditar e partilhar a palavra de Deus. Os 2 encontros primeiros, a gente usou a introdução que está no nosso livro e que está também aqui no Bíblia Gente, tá bom? Hoje nós vamos dar mais uma contribuição com uma introdução, um artigo do Carlos Mestre e a equipe do CEBI. Então, alguma coisa vai repetir, mas o Centro Bíblico do Padre Chico, da Maria Antônia, do Padre Rai e companhia, Centro Bíblico Verbo, o CEBI, eles têm a mesma linha de orientação e de estudo da Palavra de Deus. Fé e vida. Por isso aqui não vai haver contradição em relação ao que a gente estudou até aqui nos 2 encontros, mas uma contribuição. Porque, na verdade, o estudo aqui é uma chave de leitura. A chave pode não ser a coisa mais importante, mas se você não abrir a porta, como é que você vai ter acesso ao que é mais importante que tem lá dentro? Então não basta abrir a Bíblia. A gente tem que ter os recursos mínimos, básicos, para poder entender esse texto. Então, retomando, Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. A palavra Deuteronômio vem da língua grega, significa segunda lei. Deutero, segundo. Monos, nomos, lei. E quem tem a Bíblia aí pode conferir, como eu conferi agorinha. Nós temos aí o Pentateuco, 5 livros, por isso que é Penta. Então nós temos Gênesis, Êxodo, o livro do Levítico, Números e Deuteronômio. Então ele está aí, não é por acaso, como o 5º livro, como a gente já viu em outro momento, mas devido à importância que ele tem no sentido de fazer uma ponte entre o Pentateuco e os livros históricos, sobretudo, que vai levar o nome de História do Deuteronomista. Trata-se da segunda apresentação da lei de Deus ao povo. Por isso que é Deutero, segunda lei. Mas e a primeira lei? É importante a gente saber onde está a primeira lei e por que, então, esta segunda lei. Que não é uma outra lei. Foi a tradução que ficou assim, segunda lei. Mas é a mesma lei copiada. Por isso que o termo melhor para Deuteronômio seria cópia da lei. Porém, uma cópia da lei com acréscimos, de acordo à realidade, aquilo que vai ser colocado ali. A primeira apresentação foi feita pelo próprio Deus no Monte Sinai, logo após a saída do Egito. Então a gente tem como primeira referência o capítulo 20, de 1 a 21. Esta segunda lei, apresentação da lei, o Deuteronômio, é uma atualização ou releitura da mesma lei de Deus em vista dos fatos novos, acontecimentos da primeira edição. Importante a gente entender pelo menos o que significa Deuteronômio, porque eu acredito que o resto da vida
a gente vai continuar esta leitura. O Deuteronômio se apresenta como o testamento de Moisés. Por quê? Foi depois da caminhada, né, dos 40 anos, como ali está previsto, né? Moisés fez 3 discursos, dando ao povo as instruções finais, alertando sobre os perigos, indicando os caminhos a seguir e pedindo fidelidade a Deus, que os tinha acompanhado ao longo da travessia pelo deserto. Veja, é admirável o papel dos líderes. Por isso que os líderes não morrem. Porque eles sabem o que querem deixar. Eles têm consciência de onde estão, do que o seu grupo precisa. E por mais que o líder venha, como Moisés veio a morrer, mas o povo deu continuidade até hoje. Então, Moisés tem essa preocupação e por isso, claro que no tempo que o texto foi feita a segunda lei, né, o Deuteronômio, Moisés não existia mais. Mas quem escreve tem principalmente em memória, claro, Moisés. E vai falar como que se fosse Moisés falando. O Deuteronômio é o livro do Antigo Testamento mais citado nos escritos do Novo Testamento. Mais de 200 vezes. Isso é sinal de sua importância para as comunidades cristãs. Está vendo? Então vamos ver, por exemplo, ali nas tentações, como acontece. É com citações desse livro que Jesus vence as tentações. Será que Jesus sabia a Bíblia? Está entendendo? Então, no deserto, quando Satanás o tenta, Jesus tem as respostas na ponta da língua, porque sabia todo o Pentateuco na cabeça, né? Então, frente às tentações do demônio, lá no deserto, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. No Deuteronômio, isso está no capítulo 8, versículo 3. No Evangelho de Mateus, está no capítulo 4, no versículo 4. Depois, a outra resposta de Jesus àquele tentador: não tentarás o Senhor teu Deus. Do Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16, no Novo Testamento, no capítulo 4, versículo 7. E a terceira resposta: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. No Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. No Evangelho de Mateus, o capítulo 10, capítulo 4, versículo 10. E se a gente for fazer um estudo minucioso do Novo Testamento, nós vamos, principalmente o Evangelho de Mateus, nós vamos ver quanta cópia existe do Antigo Testamento. Mas agora, claro, os óculos do Novo Testamento é Jesus de Nazaré. Carlos Mestre e sua equipe, né, Urufino e outros, vai nos dar aqui 7 temas centrais no Deuteronômio. Quando a gente vai fazer a leitura do texto, ter presente de antemão essas chaves de interpretação e de leitura. O objetivo da reforma, da cópia do Deuteronômio, é levar o povo a observar melhor a lei de Deus. Mas que lei? Por isso, eu te propus a vida e a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando a Yahvé teu Deus, obedecendo a tua voz e apegando-te a Ele, porque disto depende a tua vida e o prolongamento dos teus dias. Então, aqui a gente já vê um encontro, um zelo, um cuidado de Deus para com o seu povo, e o que está no centro, o amor de Deus, porque o que Ele quer para nós?
vida. Ele quer vida em abundância. Como canta o Padre Zezinho. Diante de ti ponho a vida e ponho a morte, mas tens que saber escolher. Aí vai propor, se você escolhe matar, morrerás. Se você escolhe viver, viverás. Pois então, vive e deixa viver. Esse é o projeto de Deus. Nós rezamos, nós trabalhamos, nós fazemos missão para que a vida seja salva. Tem muita gente destruindo a vida, muita gente destruindo a natureza, muita gente não vivendo por causa do ódio, das feridas e tanta coisa. Então alguém tem que anunciar isso aqui. Sempre houve coisas assim, houveram coisas assim. O projeto de morte sempre existiu, mas sempre uma minoria salvou o mundo. Essa minoria que compreendeu, que teve a coragem também, como a de Jesus. Porque ninguém que defende esse projeto também não é que é mil maravilhas. O projeto é que é honroso e por ele você é capaz de dar a vida para que outros tenham vida, não é isso? Ao redor desse objetivo central aparecem 7 temas que concretizam o objetivo da lei. São como 7 janelas diferentes, né? O mestre usa muito comparações. Ele vai dizer, esses 7 temas que vamos apresentar são como 7 janelas para olhar para dentro da mesma casa e descobrir a mensagem do livro do Deuteronômio. A primeira janela, o perfume do amor, ser a revelação do amor de Deus no meio dos povos. Não mais só do povo de Israel, mas tem aí um leque maior. O amor de Deus é a chave para interpretar os fatos da história. Foi por amor que Deus tirou o povo do Egito. E isso vai ser repetido como um refrão durante o Antigo Testamento, principalmente nos textos originais, naqueles que não sofreram alterações. Sim, por amor a vós, e para manter a promessa que ele jurou aos vossos pais. Por isso, Yahvé vos fez sair com a mão forte e vos resgatou da casa da escravidão, da mão do faraó, rei do Egito. Veja que Moisés sabe que vai partir para a casa do pai. Então ele quer deixar essas recomendações. É como um pai que, sabendo da sua partida, reúne os filhos e vai dar ali as primeiras instruções. Segunda janela. Então, a primeira, olhar na perspectiva do amor. Descobrir o amor de Deus sempre presente nesse texto. A segunda janela, para a gente olhar o texto do Deuteronômio, é ter presente a ideia de memória. Quem perde a memória, perde o rumo da vida. Do começo ao fim, o livro do Deuteronômio pede que o povo não esqueça nunca o seu passado. Quem esquece o seu passado, quem esquece as suas origens, muitas vezes termina traindo, né? Então, o povo judeu tem muito presente a história, a memória. É assim, amanhã, quando teu filho te perguntar que são estes testemunhos e estatutos e normas que Yahvé, nosso Deus, vos ordenou. Dirás ao teu filho, nós éramos escravos do faraó no Egito, mas Yahvé nos fez sair do Egito com mão forte. Isso você vai encontrar no Pentateuco, principalmente, quando você lê Êxodo, capítulo 12, o capítulo 14, a narrativa da Páscoa, que era a celebração para trazer presente esta memória da libertação.
versículo 31, vai fazer esta colocação. A criança, o filho mais novo da casa, vai perguntar ao pai: Papai, que rito é esse que nós estamos celebrando? E o pai vai contar toda a história da libertação. Então, a memória garante a identidade. Depois, a consciência de que a missão recebida é um serviço a ser prestado. Não é uma missão fechada. O amor, a memória, serviço pelo jeito de servir, o povo revela o rosto de Deus. E olha que no Antigo Testamento você encontra tantos rostos de Deus e até alguns que se sobressaiu dentro da moral cristã, um Deus carrasco, um Deus castigador, um Deus moralista, coisa assim. E se perdeu, parece. Rasgaram as páginas da Bíblia de um Deus que ama, de um Deus que cuida, de um Deus que zela, de um Deus misericordioso. Então Jesus é a imagem desse Deus, vai concluir a equipe. Libertado da escravidão do Egito, o povo recebeu a missão de ser a revelação do rosto desse Deus no meio dos outros povos. Eu, Yahvé, te chamei para o serviço da justiça. Tomei-te pela mão e te modelei, e te pus como aliança dos povos, como luz das nações. As nações indica lei em fronteira. Isaías 42, o cântico do primeiro servo já faz essa interpretação. Eis o meu servo em quem eu pus o meu espírito. A ele eu confio que ele possa receber a missão de ser luz para todas as nações. Então, essa consciência que o povo de Israel tem de que eles têm uma missão recebida de Deus e que esta missão deve iluminar todas as nações, todos os povos. Ainda, abre mão em favor do teu irmão, do teu humilde e do teu pobre em tua terra. Ser o povo eleito de Deus não é privilégio, vai interpretar a equipe do SEBI, mas é serviço, é missão. Ser batizado não é para a gente andar com a carteirinha por aí quando pede para fazer algum documento. Ser batizado é ser missionário. Ser cristão, ser católico, não é só um nome, não é só um título. Imagine há quanto tempo que o povo tomou essa consciência de que, como povo eleito, ou seja, escolhido por Deus, a consciência de uma missão. Eu posso viver sem ser batizado de qualquer jeito, talvez. Mas como batizados, tem uma série de coisas que agora muda e deve mudar e que agrega à minha vida. E é por isso que muitos terminam nos dias de hoje, talvez, nem querendo fazer o caminho normal para ser cristão. Porque implica justamente ser cristão, receber de Deus uma missão. Ser o povo eleito de Deus não é privilégio, como ser batizado não é privilégio, mas é serviço, é missão. Nosso privilégio é poder servir ao outro. Não tem alegria maior do que você servir. Pessoas felizes são pessoas que servem. Pessoas felizes são pessoas gratuitas. E não é por acaso que quando você encontra um por aí, às vezes doente, que sofreu uma grande situação, para onde é que manda? Para as terapias de ocupação. As terapias de ocupação, a maioria delas era aquilo que deveria ser o nosso jeito de viver. Não como terapia, mas como ajuda ao próximo, como socorrer a quem precisa. E ali, né, a tua vida e missão estão sempre conjugadas. A quarta janela
que nos é apresentada para a gente ter uma compreensão do livro do Deuteronômio é ter presente o Êxodo. Claro, o Êxodo é a primeira lei. Então, viver em estado permanente de êxodo, de saída, ter essa consciência. O povo sabe que a consciência do êxodo, de saída, está muito presente na vida deles. Mas o que acontece? Os mais velhos vão morrendo. Então precisou alguém escrever, precisou alguém fazer esta memória para que isso não pudesse se perder na história. Recorda que foste escravo no Egito, na terra do Egito, e que Yahvé teu Deus de lá te resgatou. É por isso que eu te ordeno agir deste modo. Para eles, o êxodo, olha que bonito, para eles, o êxodo não era um fato só do passado, era o hoje deles, era a experiência que estavam vivendo. E muitas vezes a expressão hoje, agora, vai se repetir, iluminado por essa experiência de saída que está bem impregnada na vida deles. Do começo ao fim, repete-se: hoje lhes ensino, hoje ordeno, hoje proclamo. Para eu dizer hoje, significa que teve um antes, que teve um passado, como nossos pais. Muitas vezes vão dizer também: olha, no meu tempo era assim, hoje. Então, toda vez, principalmente na Bíblia, que aparece esta palavra hoje, é um novo texto que vai ser redigido, tendo presente um texto anterior. Então, muitas vezes vai se repetir, mas principalmente trazendo presente esta memória. O livro do Deuteronômio pede que o povo vive em estado permanente de êxodo, pois a libertação não termina nunca, continua até hoje. Veja o que significa êxodo, não é só saída. É por isso que a celebração que passou a significar o êxodo recebeu o nome de Páscoa, passagem, sair do Egito para a terra prometida, sair de um estado de morte para um estado de vida. Não é que agora a gente vai sair com a casa na cabeça, andando aí para todo lugar, não. Mas é no sentido espiritual, teológico, que deve estar presente na vida da gente. Porque às vezes a gente se fixa em situações que nos levam até a morte. Por isso, como diz o Papa Francisco, temos de ser uma igreja em saída. Sem êxodo, não tem saída e dificilmente haverá libertação. Quinto passo, comunidade. Muitas vezes a gente pensa que a imagem de comunidade ela só está no Novo Testamento. Me lembro quando eu fiz o retiro para a minha crisma, com a irmã Consolação, irmão Cleide, irmão Georgette, irmã de São José, e um dos textos usado foi o texto dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 42 a 47. Eu tinha 14 anos, chegando para os 15 anos. Mas ainda hoje eu decorei aquele texto de uma tal forma, porque lá está escrito assim, retrato da primeira comunidade. Depois nós vamos ter o retrato da segundo retrato da comunidade, o terceiro retrato da comunidade, até chegar ao capítulo 4. Então, a imagem da formação de comunidade está muito presente no Novo Testamento, tanto que nós também repetimos isso, as primeiras comunidades. Mas o ideal de vida comunitária, como a gente falou no nosso primeiro encontro, principalmente pelo ano
1200 até próximo ano 1000, porque o ano 1000 chegou o pecado maior, que foi a monarquia, mas 200 anos em que se viveu o sistema tribal, da vida das aldeias, de solidariedade, de fraternidade, sem imposto, de mútua ajuda. Então, o Deuteronômio vai registrar isso também. O ideal de vida comunitária. Entre vocês não haverá nenhum pobre. Era a lei da comunidade. A vida do povo deve ser um sinal da presença de Deus. Quando vê cacos de vidro no chão, você conclui: alguém quebrou um copo. Carlos Mestres está dizendo. Significa, se tem um pobre, alguma coisa aconteceu. Alguém tem demais na sua mesa. Se tem alguém que não está ganhando o suficiente, significa que alguém está ganhando demais. Então, sempre há uma razão que na vida coletiva, muitas vezes, faz com que o favorecimento a um termine desfavorecendo a outro. Naquele tempo, quando aparecia um pobre na comunidade, o profeta denunciava: alguém quebrou a aliança. Se alguém não comeu hoje, se alguém não vestiu, se alguém não tem casa, pois a aliança era o compromisso solene de observar os 10 mandamentos. E ali, o amor a Deus, o amor ao próximo. Então veja que ideal de comunidade que muitas vezes nós não encontramos, nem tanto assim, nesses que a gente citou. Embora os Atos dos Apóstolos e o próprio Jesus sempre vai colocar a comunidade como aquela que sacia a fome, como aquela que onde um ou outro não deve acumular, mas colocar tudo em comum. Ainda sobre o ideal de comunidade. Quando houver um pobre em teu meio, que seja um só dos teus irmãos, numa só das tuas cidades, na terra que Yahvé teu Deus te dará, não endurecerás teu coração, nem fecharás a mão para com teu irmão pobre. Quando houver um pobre, ainda que seja na tua família, na tua terra, na tua cidade, onde quer que seja, se você tem a oportunidade, se não tem, cria a oportunidade, você não deve fechar a mão. A gente é danado para abrir a mão, às vezes, a quem nem precisa. No entanto, fechamos para quem realmente precisa. Pelo contrário, abre-lhe a mão, emprestando o que lhe falta na medida da sua necessidade. E a medida da necessidade sempre vai ser importante no Antigo Testamento, nas orientações dos estatutos, porque nunca é para guardar ou para sobrar, mas o suficiente para saciar. O sexto, a libertação. Também esse refrão vai se repetir. Deus nos libertou da escravidão do Egito. O Deuteronômio revela que o Deus verdadeiro é aquele que libertou seu povo da escravidão do Egito e lhe garantiu a vida. Por isso ele pede que o povo se liberte do culto aos ídolos e adore só a Yahvé, o Deus verdadeiro, que prefere a misericórdia e a justiça aos cultos nos lugares altos. Eu sou Yahvé teu Deus, aquele que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima, no céu, ou cá embaixo, na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Eu acho interessante até que às vezes no nosso meio, né, nossos católicos,
devido à influência, porque toda família hoje tem um irmão de uma outra igreja, às vezes é um vizinho, é no trabalho. E sempre essa questão das imagens, elas estão presentes. E quantas aberrações acontecem? Acho que se a gente passar a vida inteira dando catequese, explicando esta passagem e outras, com as argumentações que são colocadas para atacar a nossa igreja, nunca vai ser o suficiente. Primeiro que a nossa teologia interessa a nós que somos católicos. Nós não podemos ser católicos vivendo, permitindo o outro que é da outra igreja dizer como é que é para nós viver. Assim como nós não vamos em igreja nenhuma dizer como é que é para eles viverem. Cada um fez a sua opção de fé e de igreja, pois seja feliz onde você está. Embora é necessário esclarecer. Eu fico pensando assim, deve ser um esforço muito grande você pegar um texto desse para criticar a realidade dos nossos santos, por exemplo. Por acaso o texto aqui, eu que tenho uma vista curta, estou lendo, por acaso o texto aqui está falando de São Francisco? Está falando de Santo Antônio? Está falando de São Bento? Por acaso a imagem de São Francisco é de São Francisco ou é de Deus? Por acaso a imagem do santo é a imagem dele ou é a imagem de um Deus? Os santos são Deus? Claro que não. Então imagine os santos, que só existem na Igreja Católica, que só existem porque foram pessoas que amaram extraordinariamente. Eles são santos porque a sua vida configurou-se tanto à vida de Cristo, que a igreja declarou santa. A palavra santo no hebraico significa ser bom, mas bom no grau máximo, alguém que não reservou nada para si, senão amar e servir. Padre, então como explicar essa recomendação de Deus que não fizesse imagens? Por quê? Haviam muitos deuses. Se você vê em Babilônia, por exemplo, quando o povo foi exilado, só lá haviam 3.000 deuses. Deuses, como diz o texto, feito por mãos humanas. Então, o sol era um deus, a lua era uma deusa, aí tem o deus Baal, deus da fertilidade, deus para tudo. O que a denúncia que o texto está fazendo? É porque quando eu vou adotar um outro Deus, nesse caso aqui, eu estou abandonando o Deus Javé. Então, vários povos, mesmo o povo hebreu, inicialmente não adorava só o Deus Javé. As tribos também tinham os seus santuários, que é o problema que vai acontecer ali no Reino do Norte, na Samaria. Lembra o nosso primeiro encontro? Que Ezequias e depois Josias mandou destruir todos os santuários. Aqueles santuários, alguns dedicados a Javé, mas também santuário dedicado a outros deuses. Então, de fato, é importante compreender que não fazer imagem de outros deuses, para que agora vá como que configurando a imagem somente do Deus Javé. E está certo, está correto. Hoje também nós só temos um Deus. Já pensou? Se todos os santos fossem Deus, nada a ver. Mas oxalá, como diz Moisés, aqueles que um dia foram se queixar na escolha dos 72, porque dois que não estavam no momento, mas depois também foram enviados, e Moisés disse, oxalá se todos tivessem o espírito de Javé, oxalá se em todos os lugares houvesse santos e santas que doassem a sua vida, não para tirar do outro para si, mas doar a sua vida pelo próximo. Então pensemos um bem, respeitemos quem quer falar de nós, mas não vamos nós ficar sofrendo por causa disso. Agora eu vou esconder a imagem do meu santo. Então, meu filho, vamos apagar as fotos dos celulares, vamos apagar os quadros
e tudo mais, porque todos nós somos uma imagem, no entanto, não somos deuses. Sétimo, a aliança, compromisso mútuo entre Deus e o povo. O livro do Deuteronômio é o livro da aliança de Deus com Israel. Foi Deus quem tomou a iniciativa da aliança. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco no Monte Horebe, que é a primeira aliança. Não foi com os nossos pais que o Senhor fez essa aliança, mas com nós que aqui estamos, todos vivos, hoje. Quer dizer, o deuteronomista que faz a releitura, ele traz para o hoje esta aliança dos seus pais do passado. Depois disso, a equipe ainda vai colocar algumas chaves para entender alguns textos violentos que nós encontramos no Deuteronômio. Precisa a gente estar atento à história, todos esses dados que a gente está dando, é para você não entrar de maneira alienada no texto bíblico, mas saber fazer uma leitura livre e libertadora. A equipe vai dizer assim: certas passagens do livro do Deuteronômio nos surpreendem. Elas parecem legitimar, em nome de Deus, a violência extrema. É como se houvesse na Bíblia uma garantia para as ações violentas por parte dos poderosos, não só do governo, mas também dentro das comunidades e das casas. Como se a Bíblia legitimasse e sacralizasse as ações violentas e punitivas contra pessoas que, segundo os textos do Deuteronômio, não teriam direito nem defesa. Então, vamos ver. Eis uma lista de alguns desses textos violentos que provocam medo e indignação entre nós. Do Deuteronômio 13, 2 a 19, vamos ter lá punições aos que se deixam seduzir pela idolatria. Idolatria vem de ídolo. É quando eu traio o meu Deus e passo a adorar outro Deus. Deuteronômio 16, punições para os que promovem desvios no culto. Deuteronômio 17, instruções para os juízes levitas. 19, instruções para testemunhas em juízo. No 24, punição para sequestradores. 25, punição para a mulher que defende o marido. Vixe Maria. 28, olha essa mulher, se vocês quiserem ler, Deuteronômio 25, 11 a 12. Tinha uma punição, ó. Deuteronômio 28, 15 a 68. Violentas maldições contra a infidelidade do povo. Então, esses textos, né, a equipe está dizendo, são textos que assustam. Porque punição, castigo. Mas por quê? Aí você precisa ter o contexto histórico. São textos tão fortes que nos levam a questionar a razão da existência deles. Como estão dentro de um livro que consideramos sagrado. Após a leitura desses textos, temos de dizer palavra do Senhor. Mas como? Deus exigirá tantas punições e maldições para quem comete um delito ou transgressão? Como entender esse texto? Aí ele vai colocar algumas chaves para que você não faça uso fundamentalista. O que é o uso fundamentalista? É a letra pela letra. Essa letra não foi alguém que escreveu, não havia uma data, um dia, uma hora, uma realidade, uma situação. Então, isso mata a leitura bíblica. Primeira chave, aquela que quem nos acompanha já sabe.
situar esses textos no contexto da época. Essa já é, e situar o texto significa muita coisa. Quem escreveu, para quem, por quê, o que estava acontecendo naquela época. E ele vai dizer assim: nenhum texto bíblico pode ser absolutizado por si só, fechado, como se ele não tivesse um antes, um depois, uma história, uma realidade. Temos sempre de situá-lo em seu contexto de origem. Até o que a gente fala, alguém pode pegar uma fala da gente e colocar em um outro contexto e até nos condenar. A presença desses textos no Deuteronômio mostra que Judá e Jerusalém estavam traumatizados pela destruição horrível ocorrida em Israel e Samaria. Então veja, qual foi a primeira região a ser destruída? Foi justamente o Reino do Norte, cuja capital era Samaria. E se foi destruição, não tem destruição leve. Deixou muitas dores, muitos sofrimentos. Então, o Reino do Sul, olhando aquela realidade, e como houve também esse êxodo, o pessoal do norte foi para o sul, levou as suas leis, então ali vai haver um endurecimento das regras, das leis, no sentido de salvar, de guardar aquilo que eles achavam importante. Então, a primeira coisa. Segunda chave. Nossa chave de leitura deve ser Jesus. Quando a gente olha para Jesus, nada em Jesus vai justificar a violência, o mal que se faça, que se venha fazer ao próximo. O Evangelho chega a dizer que Jesus estava com ira, que Jesus estava indignado. Por quê? Porque alguém não estava sendo servido, porque alguém estava sendo discriminado, porque alguém estava com fome. Mas não vai colocar Jesus agindo de violência, apenas manifesta o sentimento de Jesus frente a uma realidade que não está do jeito do projeto de Deus. Então, Jesus é a grande chave que nos permite interpretar o texto bíblico. Nossa leitura de um texto deve ter como pano de fundo a prática libertadora de Jesus. Porque nós somos cristãos, seguidores de Jesus. Em seus ensinamentos, ele ressalta o amor, a gratuidade, o perdão e a misericórdia. Guardemos isso para nós, que a gente repete toda a reflexão, toda a celebração, mas tem que repetir mesmo, para que as palavras ganhem forças de transformação em nossas vidas. Quando foi que você falou a última vez a palavra amor? Quando foi que você falou a última vez a palavra perdão, misericórdia, fraternidade, solidariedade? Deveríamos fazer um painel na nossa casa só de palavras que enchem o coração da gente. Quem sabe? De olhar, de falar, de às vezes até pesquisar a raiz de cada palavra, a gente vai se tornando. Devemos criar estratégias para que o bem fixe em cada um de nós. Porque tem gente que algumas palavrinhas saem com tanta facilidade, né? Em seu ensinamento, ele ressalta o amor, a gratuidade, o perdão e a misericórdia, a compaixão. Só assim venceremos uma sociedade fechada no medo e no castigo. Porque, infelizmente, esse modelo de pregação dá certo, principalmente para as mentes frágeis. É preferível você mudar por causa do medo e por causa do castigo do que por reconhecer a grandeza do Deus que te ama e te quer uma pessoa feliz. Mas esse é o nosso projeto. Nunca vamos pregar o evangelho do medo e do castigo.
temos de saber ler os textos violentos com a seguinte pergunta: como será que Jesus os leu e interpretou? Por quê? Quando Jesus veio, esses textos já estavam aí do Antigo Testamento. Será como é que Jesus leu esses textos? E várias vezes Jesus chegou a ser cobrado por não agir de acordo com o que estava escrito no Antigo Testamento. E Jesus diz: não, o que é preferir para você? Salvar ou perder uma vida? Eu vou pelo princípio de salvar uma vida. Esse foi o comportamento de Jesus. Então, como Jesus interpretou? No Sermão da Montanha, por exemplo, por 6 vezes, Jesus faz uma releitura dos textos bíblicos do Antigo Testamento, fazendo a ressalva: eu, porém, vos digo. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Quer dizer, Jesus vai dar uma nova roupagem àquilo que para alguns poderia até legitimar algumas violências contra o estrangeiro, contra a mulher, contra o doente, contra o pobre, contra a viúva. Jesus não vai legitimar isso. Ele foi vítima dessa legislação violenta presente no livro do Deuteronômio. As citações que também pegaram, né, para condenar Jesus também estavam no livro do Deuteronômio. Foi considerado maldito de Deus. Deuteronômio 21, 22, 23. Mesmo sendo justo e inocente, foi condenado e crucificado. Na hora de sua maior angústia, perdoa a seus algozes. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. E agir em nome da palavra de Deus, do Deuteronômio, né? Então precisa realmente ter os óculos corretos para fazer a leitura da Bíblia Sagrada. A terceira chave: a Bíblia traz lado a lado posições distintas e opostas. No Deuteronômio temos lado a lado as bênçãos, mas também as maldições. Aproximando-se essas duas posições antagônicas, contrárias, o autor não diz tudo que tem para dizer, mas apenas sugere ao leitor tomar uma posição. Você tem aí 2 caminhos, então você pode escolher. De que lado você está? O autor deixa o sentido em aberto por conta do leitor, que deve descobrir e fazer a sua opção. Entendendo bem essa proposta própria do pensamento hebraico, seremos capazes de superar a leitura fundamentalista que absolutiza determinado texto. Assim, com base na proposta de amor e de gratuidade de Jesus, também podemos elencar textos do Deuteronômio que trazem a proposta do amor gratuito. Graças a Deus. Foi feita uma lista das maldições, dos castigos. Pois vamos fazer a lista também do amor. Vamos fazer a lista também da misericórdia. E está aí. Eis uma lista desses textos que falam do amor de Deus pelo seu povo e mandam não ter medo nunca. Deuteronômio 4. O amor que Deus sempre mostrou pelos antepassados. Capítulo 5. O amor de Deus até a 1000ª geração. Passou dos 70 vezes 7. Deuteronômio 6, o mandamento de amar a Deus sempre. No 7, Deus os escolheu não por serem perfeitos, mas porque Ele os amava. Com certeza, nós não existimos porque merecemos, nós existimos porque Deus nos ama e nos amou primeiro e nos ama com fidelidade. Deuteronômio 7 ainda, Deus mantém o amor que jurou aos nossos pais. A aliança foi quebrada várias vezes, mas Deus nunca quebrou.
do Deuteronômio 7, Deus só pede que o povo o sirva de todo o coração. Capítulo 11, amar a Deus sempre e observar o que ele pede. Colocar as palavras no coração como faixa ante os olhos, amando Yahvé sempre. Olha que frase bonita. Colocar as palavras no coração como uma faixa que você coloca ali nos seus olhos. Você sempre vai estar vendo o amor, sempre vai estar vendo a misericórdia de Deus. Que coisa linda. Depois, Deus tratou o povo como a menina dos seus olhos, com amor, com carinho, com preferência até. Deus nos aceita. Concluindo aqui o nosso estudo hoje, estamos aqui exatamente com 50 minutos de partilha. Deus nos aceita do jeito que somos, com nossas qualidades e nossos defeitos. Estamos em um longo processo. O apóstolo Paulo diz que tudo foi escrito para nós, que tocamos o fim dos tempos, para que possamos aprender a não errar, onde nossos antepassados erraram. Preciso ter esta coragem cristã, bíblica também, olhando comportamentos, atitudes que às vezes até encontramos na palavra de Deus, como que ela pode ser uma palavra iluminadora para mim. E vai dizer, como a mãe em casa, Deus nos vai educando e atraindo. Às vezes, a mãe puxa a orelha, mas o amor sempre prevalece e acolhe o filho quando este mostra boa vontade e arrependimento. Diz o profeta Isaías que a paciência e o amor que Deus tem para conosco são até maiores que a paciência e o amor de nossa mãe. Então, não tem como mensurar a grandeza desse amor. Que a gente possa pegar a nossa Bíblia, leia verdadeiramente. Eu não entendo, se você não ler, é que não vai entender mesmo. Porque você não vai ler só uma vez. Então pegue lá o 5º livro do Pentateuco, que é também o 5º livro da Bíblia. Você vai encontrar o Deuteronômio e faça com esta chave de leitura o estudo. Mas também no material você sempre vai ter uma introdução e uma contextualização do texto bíblico. Agora é partir para o texto. Claro que não tem como estudar todos os capítulos. A equipe do Carlos Mestre dividiu em 7 encontros. Estão lá disponíveis também pela loja por aí. A equipe da CNBB, junto com o Centro Bíblico, dividiu em 5 encontros. Então, a partir da próxima quarta-feira, uma equipe com a configuração diocesana vai estar aqui também, né, pelo mesmo Facebook. Claro, uma coisa é a plataforma que a gente projeta, mas todos nós podemos compartilhar e socializar para todos os cantos e recantos, né? Então, na próxima quarta-feira, nós vamos ter uma equipe que vai começar fazendo o primeiro encontro e todas as quartas-feiras até concluir o 5º encontro, que a gente chama Pastoral Bíblica Diocesana. É um esforço da equipe que sempre estudou com o Padre Chig, para que a gente tenha uma pastoral que cuide, que zele, que mantenha a espiritualidade do estudo bíblico em nossas paróquias, em nossa diocese. Então, a partir da próxima quarta-feira, sempre nesse horário próximo das 20 horas, nós vamos ter uma primeira equipe que vai estar socializando, fazendo conosco o estudo igual está aqui praticamente, tá bom? Então é importante até que você pegue o material,
para que você possa ler, acompanhar a leitura, acompanhar as perguntas que vão ser feitas, tá bom? Deve ter na sua paróquia. Aqui na paróquia São Bento tem e é muito. Pode quem quiser vir pegar gratuitamente, né? E assim, vamos continuar essa ciranda. Vamos continuar esse diálogo com a palavra de Deus. A gente só tem a ganhar. A vida não é algo que está por vir, mas é esta ocupação sadia com aquilo que é bom e bonito, com as coisas de Deus. Então a gente agradece de coração quem tem nos acompanhado, quem faz este caminho conosco. O Deus da vida, o Deus da libertação, o Deus do irmão, o Deus da fraternidade, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.